Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite e permaneça constantemente em nossos corações, nos fazendo crescer e superabundar, não só crescer, né? Mas abundar e transbordar no Espírito de Cristo, né? Significa que isso a gente vai crescer no conhecimento, na graça, e a cada dia ir crescendo até atingir a estatura de Cristo, o homem perfeito, como ensina o apóstolo Paulo. Amados, dando continuidade aqui ao estudo da nossa lição, chegamos hoje aqui na sexta-feira, essa lição maravilhosa que estamos tendo do livro de Hebreus, no capítulo 6, cujo tema é ainda rudes ou ainda religiosos cegos, ou pessoas melhores, ou seja, ou pessoas espirituais em Cristo. Pessoas que receberam o batismo do Espírito de Cristo em suas mentes. Vamos dar continuidade. Ontem, quinta-feira, nós estudamos, né, refletimos em 2 versos aqui muito lindos e profundos, né? Quando nós aprendemos que o Senhor fez promessas para os descendentes espirituais de Abraão, não para os descendentes carnais, os hebreus especificamente, porque não basta ser hebreu carnal, é preciso que ele se transforme em novas criaturas espirituais em Cristo. Nenhum hebreu carnal tem garantia de salvação, nenhum, senão milhões de hebreus não teriam perecido no deserto durante toda a história desse povo, com suas rebeldias e se tornado exemplo de perdição, de maldição, né? Obviamente. E também, diante de todos os exemplos que nós temos, em que gentios, pessoas que não tinham o sangue de Abraão nas veias, pessoas que foram salvas, alcançaram a bênção do Senhor nas suas vidas, né? Então, na nossa pergunta 11 aqui, nós temos aqui o seguinte questionamento: o que nos garante a promessa e o juramento de Deus? Hebreus 6, versículo 18, diz assim: para que por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então veja que aqui nesse verso 18 tem uma mensagem de uma beleza e de uma profundidade espiritual assim maravilhosa, especial, né? Por que ele começa aqui no versículo 18 explicando para quê? Ora, a gente precisa entender o versículo anterior, então o verso 17, né, que nós estudamos ontem, né? O verso 17 dizia que o Senhor queria mostrar de forma bem clara
a sua natureza imutável e o seu propósito, obviamente, ou a natureza imutável do seu propósito. O propósito de Deus é imutável. O que ele planejou vai acontecer e não tem no mundo quem empate isso, né? E os propósitos para quem? Os propósitos de Deus são todos para os herdeiros da promessa que Deus confirmou sob juramento. Aí na continuidade ele diz, para que por meio de duas coisas imutáveis, tem duas coisas que são imutáveis. E Paulo está trazendo aqui à tona dois princípios que a igreja cristã moderna é completamente cega para isso. O religioso cego, parece que ele não percebe, ele não consegue enxergar os princípios. Então aqui tem dois princípios imutáveis. Quais são eles? Ele diz assim que estes dois princípios imutáveis, neles é impossível que Deus minta. Então Deus não mente, né? Se Deus diz bem assim, olha, esta é minha aliança perpétua contigo, eu, Senhor, não mudo. Aí aparece um pastor, né? Pregando na igreja assim, olha, a palavra de Deus no Antigo Testamento passou, porque Deus é temporal, ele é mutável, enquanto a própria Bíblia diz assim, a palavra vem estação, vai estação, cai a folha, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Aí chega um pastor e fala, não, o Antigo Testamento se tornou obsoleto, e os crentes acreditam, sabe por quê? Porque eles não têm o conhecimento dos princípios. Eles não estão anulando a Bíblia, estão anulando a pessoa de Deus, porque não conhecem a Deus, não conhecem o seu caráter. E quem não conhece a Deus, o seu caráter, jamais será salvo. Porque Jesus disse em João 17,3, que te conheça, a vida eterna é esta, a vida eterna, a salvação está condicionada a isso, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por único Deus, né? E conheçam também a Jesus, o teu enviado. Então veja, meus amados irmãos, que Paulo está sempre trazendo as coisas do princípio. Por que esses cristãos de hoje erram muito? Porque não conhecem os princípios, os fundamentos da fé. E um dos fundamentos da fé, o primeiro que Paulo aborda aqui, é que Deus não mente. Ele não prometeu? Ele não prometeu que a promessa é feita para os filhos da fé de Abraão e não para os filhos da carne. Olha o que tem de crente cego hoje, pagando não sei quantos R$1.000 para fazer turismo lá em Israel, para tocar no monte, no muro das lamentações, para estar andando não sei por onde, trazendo pedra, areia, souvenirs de todas as formas, né? Porque é uns crentes carnais, crentes que fica fazendo deuses de coisas físicas, só acredita se ver, se tocar, em busca de emoção, em busca de aventura, né? Então, quando eles não conhecem os princípios, eles acabam privilegiando a instituição religiosa, a placa da igreja, sempre a coisa material e a coisa espiritual, porque ele não acredita. É um Tomé, tem que ver para crer, né? E nunca na Bíblia alguém viu para crer, porque Tomé viu Jesus e não acreditou. Jesus dizendo, sou eu, vem aqui, toque em mim, né? E só depois que ele toca assustado é que profere lá. Então a gente não pode ser assim. O texto diz aqui, é impossível. Eu quero trazer para vocês duas coisas imutáveis, diz o apóstolo Paulo. Primeiro é que Deus, é impossível que ele minta, né? Então, como ele não mente, por causa desse princípio, nós devemos ser encorajados de forma firme, né? Ele diz mais, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então veja que o que nos foi proposto, ele está baseado numa esperança. Em outras palavras, né? Embora haja muitos filósofos por aí dizendo que a esperança, no sentido de esperar pacientemente, não é boa. A esperança bíblica que fala em esperar não é boa, essa é ruim. A esperança boa é aquela
que a gente conjuga como esperançar. Tem um filósofo aí falando muito disso na internet, e tem o que tem de crente seguindo ele, né? Porque não tem a capacidade de pensar. A Bíblia é contra o esperançar na língua portuguesa, uma conceituação filosófica do tempo presente. Não, ela é bonita, ela é perfeita, ela é bíblica, o esperançar. Mas o contexto bíblico de esperança está intrinsecamente ligado ao verbo esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou os seus olhos para mim. Abraão esperou 25 anos para ser atendido, como nós comentamos na lição anterior. E aí se tornou o pai da fé. Recebeu o filho da promessa. E por causa disso aí, todos nós fomos incluídos nessa promessa. Porque ele esperou 25 anos. Não é esperar na fila 2 horas para ser atendido no banco. Não é esperar 30 dias para que o governo dê um exame para você fazer uma cirurgia, dê uma guia para fazer uma cirurgia. Não, é 25 anos. Uma vida. Davi esperou cerca de 20 e poucos anos, desde a sua unção, ungido como rei, até sentar no trono. Daniel esperou também uma vida, né? 70 anos ele entendeu lá que seria o tempo do cativeiro lá. É muito tempo. O povo esperou 40 anos no deserto para poder entrar na terra, e não entrou, né? Quem entrou foi os descendentes, obviamente. Mas 40 anos Josué esperou para entrar lá na terra prometida por Deus. Então, a base da fé está vinculado na espera. Esses crentes aí midiáticos, esses crentes aí fracos, né? Que não têm fé, né? Que passa 2, 3 meses na igreja e fica botando no muro da casa, Jesus vai voltar, Jesus em breve vai voltar. Mas é uma mentira, porque ele não acredita nisso, né? Para ele isso é uma mentira de fato, porque ele está só falando da boca para fora. Se ele acreditasse, ele vivia o evangelho. Não vivia pintando muro, não vivia colocando postagens nas suas mídias sociais, porque faz uma coisa lá e pensa diferente e age diferente. Portanto, meus amados, vejam que tudo que Paulo está falando aqui é uma linguagem voltada para um povo hebreu, para um povo religioso, e o apelo sempre é o mesmo. Saiam dessa religiosidade, venham ser homens e mulheres espirituais. Pare de ser crente falso, né? Pare de viver das aparências, seja verdadeiro no espírito. Deus valoriza o homem interior. O homem exterior não valoriza o homem exterior acima do homem interior. Continuando, meus amados, vamos aqui para a última pergunta da nossa lição desta semana, a pergunta 12, que nos traz aqui mais um questionamento importante deste apelo, né, desta grande exortação que o apóstolo Paulo está fazendo ao povo hebreu, né, para que enxergue em Cristo como filho de Deus, como enviado de Deus, como aquele que reúne em si todos os méritos, todas as características de um mediador, de um salvador, capaz de ser o nosso sumo sacerdote, o único que é capaz de nos levar até diante de Deus, no Santíssimo, né? Então, toda essa linguagem aqui, o apóstolo Paulo está tentando abrir os olhos dos hebreus, dos judeus especificamente, né? Ali em Jerusalém, e aqueles espalhados, né? Aqueles que haviam se juntado ao cristianismo, né? Não o cristianismo nominal, mas a fé em Cristo, né? Se juntado para esta fé, ele está apelando ao coração deles, tentando abrir os olhos e mostrar ali que a nova aliança tem a ver com o homem espiritual. Ele não pode continuar sendo aquele homem religioso, preso a tradições, a costumes, né? Que havia engessado os homens e escravizado, né? Tornando dependente de outros homens. Esse é o problema grave, né? Quando o homem valoriza a carne, valoriza as coisas materiais e despreza as coisas do Espírito. Então, a 12ª pergunta diz: o que há de superioridade em Cristo versus a religião judaica? E agora Paulo vai nos dizer aqui no capítulo 6 de Hebreus, versículos 19 e 20, a questão da superioridade. Vamos ver o que Paulo aponta como superioridade, ou seja, é muito melhor do que viver
naquela religiosidade cega do Caifás, do Anás, dos fariseus, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, aquela turma toda lá, que se posicionaram veementemente, de forma dura contra Cristo, né? Vamos lá. Diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra no santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que texto, né? Que texto poderoso. Ele está falando aqui porque no capítulo 7, no próximo capítulo, ele vai ainda abordar de forma mais profunda a questão da ordem de Melquisedeque, né? Jesus é da ordem de Melquisedeque, não é Jesus é da ordem, Jesus como sumo sacerdote é dessa ordem espiritual de Melquisedeque, essa ordem, uma ordem sacerdotal. Mas antes disso, vamos comentar aqui o início do verso, que Paulo fala bem claro aqui: temos esta esperança. Que esperança? Né? A esperança de que Deus prometeu, com a sua própria palavra, com o seu próprio ser, porque não tinha ninguém acima, ele prometeu, fez essa promessa para nós, né? A tipologia do filho da promessa lá em Abraão, que nós receberíamos essa bênção que ele prometeu a Abraão. Receberíamos o filho da promessa, que é Jesus Cristo. E Deus não mente. Tudo que ele faz tem um propósito, e o propósito é atender os seus santos, os seus filhos. Olha que esses são os dois princípios que Paulo fala como imutável. Deus vai atender. E para isso os santos têm que esperar com esperança, né? Porque Deus há de cumprir a sua promessa, né? Por isso que ele fala, por isso que temos esta esperança. Essa esperança é a nossa âncora. E o que é uma âncora? A âncora é um pedaço de ferro pesado que a gente lança do barco lá no fundo do mar para que a gente fique ali parado. O barco não seja levado pelas ondas do mar, não seja levado pelas ondas de Babilônia. O mar simboliza a Babilônia, né? As confusões, as tormentas, a âncora ali segura o barco, ou seja, você permanece naquele lugar esperando, esperar de esperança. A âncora da alma, que coisa linda, né? Que é alguém realmente inspirado para escrever algo tão belo e tão profundo, né? Ele está dizendo uma âncora que é firme e segura, não é aquela âncora que é uma corda amarrada que se desata ali de uma árvore, de um tronco, né? Ou de uma coluna. Não, é firme e segura. E ele disse, por que essa âncora? Porque esta esperança, que se chama Jesus Cristo, ele adentra ao santuário interior. Qual é o santuário mais interior do tabernáculo? É o Santíssimo. O antes dele é o lugar santo, que é o primeiro lugar, que é o menos interior. Para você chegar no Santíssimo, você tem que passar por duas portas, por dois véus, né? Você tem que passar por duas, na verdade por três barreiras, né? Porque a primeira é aquela lá de fora, você está lá fora do santuário e entra para o átrio. Entra para o átrio, onde está ali o altar de sacrifício. Depois você tem que entrar para o lugar santo, a segunda cortina, a segunda porta. E por último, a terceira porta, que é o lugar santíssimo. É esse o santuário mais interior do tabernáculo lá, né? É desse que Paulo está falando, porque era lá onde entrava o sumo sacerdote. O contexto aqui está falando de Cristo como sumo sacerdote, né? Por trás do véu, que véu é esse que ele fala? O véu é aquela cortina que divide o santo do santíssimo. É aquele véu que quando Cristo morreu, foi rasgado de alto a baixo, da parte de Deus para o homem, né? Este véu, que a morte de Cristo, não uma morte vicária, uma morte poderosa, né? Ele fala aqui, em nosso lugar, ele deixa bem claro aqui, foi uma morte em nosso lugar. Ele nos precedeu, preceder quer dizer ir na frente. Significa dizer que a gente vai atrás dele como sacerdote e vai entrar no Santíssimo.
Porque se a gente, como sacerdote, frequenta o lugar santo, do lugar santo vê o Santíssimo. Por quê? Porque Cristo rasgou, porque Deus rasgou de alto a baixo o véu do templo. E deixou o caminho do santo para o Santíssimo livre. Então hoje quem está do santo para o santo, quem está... Por isso que o santuário ali, esse lugar santo e santíssimo, era um lugar coberto, fechado, um lugar íntimo, uma referência clara à mente do ser humano, onde o outro não vê. É necessário ser um ser espiritual para entrar nesse santuário espiritual, ok? E quem entra nele, pela fé em Cristo, acaba tendo acesso a Deus, porque o véu que dividia esses dois santuários internos tornou-se em um só, né? Por isso que Jesus Cristo precedeu. Se ele precedeu, ele foi na frente, significa dizer que nós vamos atrás. Que nós também entraremos ao Santíssimo. Que coisa linda, né? E ele entrou lá, tornando-se, como ele foi na frente, foi o primeiro, tornou-se o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote entra primeiro, né? E não é ficar entrando e saindo todo dia, não. Ele tornou para sempre. Só entrou uma vez. E nessa atitude, como ele entrou só uma vez e resolveu o problema, ele se torna sumo sacerdote para sempre. Porque não vai ter uma segunda vez que eu entre, que você entre, qualquer outra pessoa. Não tem um outro sumo sacerdote, só tem ele. Porque ele entrou e resolveu. Não precisa ninguém entrar mais lá para resolver um problema que já foi resolvido. Então por isso que ele é sumo sacerdote para sempre. E a beleza do texto aqui, que eu quero me deter um pouco aqui, é que ele é a segunda ordem de Melquisedeque. E aqui há uma dicotomia profunda e poderosa. Porque há dois sacerdócios, que é a grande discussão aqui do apóstolo Paulo aqui, né? Os hebreus privilegiavam a carne. E o maior exemplo de carne era o sacerdócio, porque todo sacerdote vinha da carne de Arão. Então, todo sacerdote precisava ter o sangue, o DNA de Arão nas veias. Ninguém poderia ser sacerdote sendo de outra tribo. Então, o sacerdócio temporário, que era um tipo passageiro, era o sacerdócio de Arão, o sacerdócio levítico, segundo a carne. E aqui está a dicotomia, carne versus espírito. E a ordem de Melquisedeque era uma ordem segundo o Espírito. Era Deus quem escolhia aquele homem, como escolheu Davi. O homem, ele escolhe segundo a carne, segundo a beleza, segundo a aparência exterior. Mas Deus escolhe segundo o coração. Está lá no grande ensinamento que o Senhor passou para Samuel, quando ungiu Saul e Davi, né? Está lá essa grande beleza, né? Então, quando a Bíblia fala segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo uma ordem sacerdotal espiritual. Porque Melquisedeque não era descendente, ele vem muito antes de Levi. Ele não era um sacerdote filho de Levi. É um sacerdote escolhido por Deus. Assim como Enos. Enos, na Escritura, se apresenta como o primeiro sacerdote. A Bíblia diz que nos dias de Enos, Enos, começou a buscar a Deus, começou a induzir o povo a clamar a Deus, a cultuar a Deus, a invocar a presença de Deus em suas vidas, ensinando a sua palavra. Enos. Então é dessa ordem sacerdotal que vem Melquisedeque. E é dessa ordem sacerdotal, por exemplo, que é Davi e Jesus. Davi era da tribo de Judá, Jesus é da tribo de Judá. E Davi um dia sacrificou, não sendo um levita, só quem podia sacrificar os levitas. Mas Deus aceitou o seu sacrifício, por causa do seu espírito. Davi é um sacerdote espiritual, segundo esta ordem espiritual. Que beleza, não é? Que maravilha essa linguagem bíblica. Todos nós somos convidados a sermos desta ordem sacerdotal. Pedro fala exatamente isso, que lá em 2,9, né? Diz bem claro que nós somos todos aqueles que se converteram e vivem a fé em Cristo Jesus, se tornaram povo santo, nação exclusiva, compradas, né? Para a glória de Deus, somos um sacerdócio real. É assim que Pedro nos qualifica. Todo homem que serve a Cristo com espírito, em santa fidelidade, em santa consagração, sacerdócio real.
Amém. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos incluídos nesse sacerdócio para a honra e glória de Deus e para louvor e agradecimento do nome de Cristo.